Olá, pessoal. Ops, acho que minha câmera está pronto. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia para quem tá chegando. Como que vocês estão? Caio acabou de acordar. Então veio para nossa live, né, filho? Olha, eu vou dar bom dia para esse pessoal, bom dia para quem tá chegando. Fala bom dia, amor. Fala, gente, eu tô acordando agora. Eba, tem gente que tá na estrada e tá me assistindo. Sejam bem-vindos, pessoal. Uma alegria estar aqui com você nesse início de ano. Antes, né, que eu me esqueça que nós estamos agora em 2022. Gente, eu não sou a pessoa que manda mensagem de feliz virada de ano, Natal pra ninguém. E às vezes eu acabo me esquecendo dessas coisas. Ah, acho que ele dormiu de novo, gente. Acho que ele queria fazer live. Bom dia pra todo mundo que tá chegando. Gente, me contem. Quem que tá chegando aqui pela primeira vez? Teve um monte de gente que chegou por conta da aula da Mandala da Virada. Sejam todos muito bem-vindos. Quem já é aluno, quem já assistiu as minhas lives, me conta aqui pra mim. Eu sou a Lari, pra quem tá chegando agora. Eu sou terapeuta, hoje atuo mais como professora. Ai, gente, essa live com o Caio, gente, eu olho aqui no celular, eu tô vendo o Caio. Vocês me desculpem, eu vou me distrair. Sou terapeuta e sou uma grande apaixonada por radiestesia radiônica, que é uma técnica que eu sempre tive contato desde lá da minha infância, né? E depois transformei completamente a minha realidade quando eu entendi como essa técnica poderia atuar no meu desenvolvimento pessoal, na minha expansão de consciência. Então eu acabei utilizando radiestesia radiônica de uma forma completamente diferente, né? De uma forma assim que eu pelo menos nunca fiz nenhum curso, mas eu fui encontrando formas de trazer radiestesia radiônica para potencializar a expansão de consciência que eu estava tendo naquele momento. E aí eu transformei a minha vida em... Eu vinha já há muitos anos, eu tive um período assim que eu falo que é o período da alma, a alma estava no escuro, de 10 anos, né? Mas nos últimos 3 foi quando eu realmente peguei radiestesia radiônica e minha vida mudou muito rápido, gente, muito rápido mesmo. Questão de um ano para o outro, assim, as coisas tinham se transformado. Inclusive, chegou agora a época de final de ano, e sabe quando a gente entra lá no Google e no Google Fotos e aparece as fotos, e apareceu a foto de 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, gente, eu não tinha cama para dormir. Eu fiquei assim, chocada a hora que eu vi aquela foto. Porque na minha memória, parece que aquilo faz tanto tempo. Na verdade, eu nem lembrava que era comigo, sabe? E aí eu vi. Se vocês quiserem, eu posto pra vocês. Eu posto lá nos stories. E aí eu vou falar assim, olha a foto que eu falei na live. Eu não vou entrar muito em detalhes ali. Mas eu dormia, eu colocava assim 2 tatames, um mais grossinho assim no chão, né? Mas tatame mesmo. E por um tempo foi ali que eu dormi, né? E uau, como é possível a mudança, como é possível a transformação. Então, pra mim é uma alegria estar aqui hoje falando com vocês, trazendo a forma como essa técnica, ela mudou a minha vida, e eu acredito piamente, assim, que é uma ferramenta que Deus deixou pra gente, para que a gente pudesse mudar a nossa vida de uma forma fácil, de uma forma simples e desenroscar, né? Porque a nossa mente, ela vai até um ponto.
E depois daquele ponto, a gente precisa auxílio de forças maiores, mas aqui, né, essas aulas são para justamente trazer a consciência, né, de que sim, a nossa mente precisa ir até um determinado ponto, né? A gente precisa trazer essa expansão e essa mudança de consciência. Então hoje a gente tá aqui para falar sobre limpezas energéticas, que é um tema muito importante. Eu vou falar para vocês, eu vou contar para vocês de fato como esse tema ele impactou durante um determinado momento da minha vida, assim, foi muito forte mesmo, foi muito impactante. Eu cheguei num ponto, como eu não sabia fazer essas limpezas energéticas, né, e me separar, gente, assim, eu cheguei num estado energético bem caótico. Por que é importante a gente saber fazer as limpezas energéticas? Porque a gente tá aí trocando energia o tempo todo, né? Dependendo da nossa frequência, que é o que a gente vai falar muito hoje, a gente acaba atraindo várias coisas. Gente, a nossa aula de hoje com o Caio vai ser assim, ele acabou de acordar. Vai ter cocô. Ele tá fazendo força já. Tudo bem. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo, né? Caio. Ai, amor. Imagine você quando você crescer, vendo a mamãe mostrando suas coisas. Então, gente, a gente se mistura com tudo que tá aí à disposição. A gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos de energia, né, que chegam e que grudam às vezes na gente, que é muito difícil de fato lidar com isso. O grande problema porque inevitavelmente, por mais que você seja a pessoa mais brilhante, mais iluminada, né, da vida, vai ter um momento que você vai estar com a tua energia suja. Você vai ter se misturado ali com um monte de coisa que não faz tão bem, né? E existem pessoas, e eu cheguei nesse ponto, que chegam... Foi um termo que eu que trouxe isso, tá, gente? Que eu chamei de estafa energética. O que é essa estafa energética, né? É quando a pessoa ela entra num nível de cansaço, de preguiça, de procrastinação e começa a ter problema para dormir, sentimento de tristeza, de angústia, de irritação. Ela fica excessivamente sensível a tudo, desânimo generalizado, né? Inclusive para realizar muitas vezes atividades que antes eram agradáveis para ela. Esses são sintomas de uma estafa energética, quando você se misturou demais, foi tanta informação, foi tanta sobrecarga, né, que a pessoa ela não consegue mais continuar na vida. E isso é muito sério. E graças a Deus, gente, isso pode ser facilmente resolvido através de radiestesia radiônica. Mas antes de eu apresentar a solução para vocês, que são gráficos, eu vou apresentar alguns gráficos para vocês que já estão lá no Telegram, vou passar daqui a pouco a senha para vocês. A gente precisa olhar para alguns outros fatores, a gente precisa aprender além. Porque eu sempre falo aqui pra vocês, não adianta a gente fazer filé mignon e queimar o arroz com feijão. A gente não vai queimar arroz com feijão aqui. A gente vai falar sobre o arroz com feijão, sobre qual é a base, sobre o que realmente importa. E depois, porque a solução com radiestesia, ela é simples e ela é fácil, mas corre o risco de não ser eficiente se você não tomar consciência de algumas questões e de algumas coisas. Então, ó, aproveita que tá eu e Caio aqui. Ai, gente, não é a coisa mais fofa da vida. É meu bebezinho. Tira o print, compartilha essa live, manda pra quem precisa, chama. E a gente vai pra nossa aula, né? Então, eu até ia colocar, gente... Ai, que pena que eu esqueci. Eu ia colocar uma música pra gente iniciar essa aula e eu esqueci. Mas eu coloquei lá no meu Telegram, no meu Instagram, nos stories, a música Reza, da Rita Lee, e ela vai falando, né, Deus me defenda, da sua inveja,
e da sua macumba e etc. Ela vai falando sobre tudo o que ela precisa da ajuda de Deus para se defender. E na verdade eu queria começar essa música não como uma inspiração para aula, mas quase, né, no sentido... a gente acha que quando a gente está falando sobre limpeza energética, a gente está falando exatamente sobre aquilo, né? Sobre o tempo todo se defender do outro, né? Sobre o tempo todo se defender daquilo que tá chegando de fora. E é muito importante a gente tomar consciência do que realmente importa. É uma música sensacional, gente. Eu vou ver se eu consigo colocar pra vocês. Se Caio continuar dormindo, eu consigo me mexer um pouco mais. E eu coloco aqui pra vocês. Eu acho que eu consigo ligar o Spotify no computador, né, gente? Aí eu consigo pôr a música pra tocar. Mas assim, antes da gente falar do outro, a gente vai falar do outro também. E sobre possíveis ataques energéticos, e sobre ataques psíquicos, ganchos psíquicos, trabalhos de magia e etc. Ó, Cris, tira os comentários pra gente ver o Caio. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, e com todo o respeito, porque existem todos os tipos de crença aqui, eu vou também falar pra vocês sobre uma experiência que eu tive, porque eu não acreditava, por exemplo, que pudessem existir energias tão perversas, né? A ponto de realmente derrubar a gente. Existe, tá? Mas ainda a gente precisa olhar para um outro aspecto, que é você, nesse momento. Porque corre o risco, gente, e eu tenho certeza que, ó, nós temos 105 pessoas aqui nessa live, alguém já viveu isso, porque eu também. Ó, Caio, dando risadinha. Dormir, tá sonhando, gente. Corre o risco da gente comprar um carro novo, sair com o carro pela rua, e aí a gente toma uma multa. E aí toma uma multa assim e fala, certeza que foi o olho gordo de alguém, porque eu comprei meu carro novo, né? E esse é o ser humano, prazer, seres humanos, né? A grande questão é que ninguém pensa que realmente infringiu as leis de trânsito, que realmente fez alguma coisa errada, né? Aí o casamento tá em crise, né? A pessoa não tem respeito, não cultivou os laços de amor, fica olhando muito mais para os outros relacionamentos, não dá carinho, atenção, não respeita o parceiro e tá lá, certeza que alguém fez alguma coisa contra o meu casamento, né? A pessoa não consegue se conectar com Deus, né? E não se dedica realmente a sustentar a vida espiritual dela, a estar ali nos rituais diários, e aí tá lá, nossa, alguém fez alguma coisa pra mim. Então, assim, a gente precisa, né, antes de olhar para o outro e olhar para fora, saber que existe uma lei da ação e da reação, né? E quando a gente expande a nossa consciência, quando a gente se dedica para que algo melhore em nós, isso tem uma consequência, né? E quando a gente quer olhar, existem pessoas, eu conheço muitas pessoas que sofrem muito com essas interferências energéticas e pergunta como eu sei disso, né? Eu fui uma dessas pessoas, né? Só que eu ficava tentando buscar maneiras de me blindar, buscar maneiras de limpar a minha energia, e às vezes era bom naquele momento e no momento seguinte já tava tudo ruim de novo, né? Quando a gente negligencia algo, não tem como a gente ter um resultado bom. Então, vamos olhar, né? Porque antes de falar, né, que não tem, as coisas nunca funcionam pra mim, tem alguma força ruim atuando aqui, eu acho que isso é olho gordo, não é possível. A gente precisa prestar atenção, né? A gente precisa prestar atenção antes de arrumar culpados do porquê a nossa vida não tá
no caminho que a gente quer. Nada é mais importante do que a gente se encontrar na vida, do que a gente olhar pra gente mesmo. E quando a gente vai falar de limpeza energética, também é uma oportunidade para isso, né? Para trazer presença para nós mesmos, porque quando a gente tá focado só no outro, a gente se perde, a gente se abandona. Então a gente precisa saber sobre a importância da gente cultivar e de prestar atenção na nossa vibração, tá? E aí eu vou contar a minha história. Eu passei por uma época que não era nem estafa energética naquele caso. Era algo assim, muito, muito, muito além. Eu não sei nem definir pra vocês qual era a sensação que eu tinha naquele momento da minha vida. Eu tava vivendo um momento muito escuro mesmo. E algumas pessoas me disseram que tinha tido ataques de magia negra, esse tipo de coisa. E eu não acredito nessas coisas, gente. Não acreditava, desculpe, não acreditava. Eu falava, imagina, eu ficava tentando buscar espaços dentro de mim, né? Onde é que tudo aquilo estava acontecendo, até que começou a acontecer umas coisas assim surreais mesmo. De assim, uma vez eu abri a porta do meu quintal, da minha casa, eu nunca esqueço que caiu um passarinho morto, assim, sabe? Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, a pessoa encontraram embaixo da cama dele uma pomba. Sim, umas coisas. Gente, começou a acontecer umas coisas surreais. Eu não entendo direito aquele período da minha vida. E o fato é que começaram a me dizer que a única forma de resolver isso, né, era encontrando pessoas que soubessem lidar com esse tipo de coisa, como uma magia, como coisas desse tipo. Só que para as minhas crenças, para as minhas conexões, para as minhas convicções daquele momento, e interessante ponto de vista, né? Eu não tô, porque cada um aqui tem o seu, mas pra mim estar e eu adoro, assim, por exemplo, se a gente fala de um centro de Umbanda, por exemplo, eu já fui. E eu adoro, gente, eu adoro aqueles cantos, eu adoro os rituais deles, eu acho muito lindo ver tudo aquilo. Mas a minha energia não aguenta muito tempo ficar indo naquele lugar, porque é de fato muito denso pra mim. E tanto é que um dia eu estava num desses lugares, porque, gente, a gente procura ajuda onde a gente pode. E o próprio, como que chama? Pessoa que incorpora ali, né, com todo respeito a todas as crenças, gente, eu realmente não sou expert nisso, mas ele me disse assim, filha, você nitidamente vai poder ajudar muita gente, tem um dom, tem uma vibração, tem uma mediunidade. O guia, a entidade, falou assim pra mim, mas esse daqui não é o seu lugar e não é onde você vai se desenvolver. Então, assim, a gente precisa saber que cada um tem o seu lugar. E aí, olha a minha pergunta. Se aquele lá não era meu lugar, embora... Gente, eu acho assim... Como eu trabalhei com música há muito tempo, me emociona profundamente, sabe? Os rituais deles, assim. Mas aquele não era meu lugar, energeticamente falando. Isso tava muito claro. Qual era o meu lugar? E como é que eu ia me liberar daquelas questões que eu tava vivendo? Como é que eu ia então me limpar? E eles estavam assim me ajudando, né? Era um preto velho, sim, Ana. Porque até pelo jeito de falar, aquilo não fazia tanto sentido para mim. E aí não é possível que só existisse aquela forma de fazer as limpezas energéticas e que tinha que ser difícil. Eu conheci ao longo da minha jornada enquanto terapeuta pessoas que gastaram assim coisa de 5, 10 mil reais, que fizeram empréstimo no banco para pagar pessoas para limpar a energia delas. E eu falava,
Não é possível que a solução seja essa. Não é possível que esse seja o único caminho. Tem que haver uma solução simples. Se Deus, de alguma forma, possibilitou todas as situações aqui pra gente, né? Então, ele tem que ter dado, da mesma forma, alguma ferramenta para que a gente pudesse lidar com isso, e eu a minha maneira, né? E eu preciso falar que eu consegui lidar com isso através da radiestesia radiônica. Gente, só um adendo. Quando eu fui nesse centro de Umbanda, é assim que fala, tá? Eu tomo todo o cuidado do mundo pra falar, eu não quero... porque como eu não entendo, eu tenho às vezes receio de falar alguma coisa que vá deixar alguém chateado, mas eles nunca me cobraram, tá? O que eu falei depois é sobre clientes que já foram em lugares que não são Umbanda, não sei que tipo de são, coisas de lugar são, que o pessoal falando do Caio, eu nem tava reparando a posição que ele tava. Vamos arrumar aqui, meu amor, ponto. Mas que não, são coisas diferentes, tá? Nunca me cobraram nada, mas eu falei depois de situações de clientes em que cobraram. Então, assim, é muita alegria pra mim, é por isso que quando eu vou falar de radiestesia radiônica, os meus alunos falam, Lari, a gente vem fazer aula com você, a gente fica apaixonado pela técnica. Por quê? Porque eu sou apaixonada, porque foi esse tipo de liberdade que radiestesia radiônica me deu pra lidar com as minhas próprias questões. A liberdade, gente, de saber que você se coloca lá num gráfico e você tem uma força que é muito maior do que a gente. Não é eu com a minha energia tentando fazer as minhas coisas pra me liberar de determinadas coisas. Não, eu tenho uma força do universo a meu favor, uma sabedoria milenar a meu favor, atuando pra me libertar das amarras que a gente tem que lidar aqui na Terra, né? Então, mas assim, o que a gente precisa saber, né? É que se eu não tivesse dado trela, se em algum momento eu não tivesse realmente baixado a minha vibração, se eu não tivesse nenhuma rachadura na minha energia, era impossível que qualquer uma dessas forças realmente tivessem entrado. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma técnica, né, que é a mesa de expansão consciencial e que a gente consegue atuar com limpezas muito, 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 muito profundas mesmo. Assim, mas a gente sempre vai atuar com essa limpeza em vários níveis, né? Primeiro no nível externo e depois Caio gorfou. Ai, meu Deus, Caio, olha a gente passando... peraí, vamos pegar. Gente, eu não tô vendo a cara dele. Vocês imaginem que quando a gente limpa fora, a gente precisa limpar dentro também. Porque todas as vezes que eu faço uma limpeza externa, que eu consigo me liberar de determinadas energias, depois a minha função, ou antes a minha função, é olhar o que dentro de mim abriu espaço para que aquilo se manifestasse na minha vida. Entendeu? Eu tô adorando, porque eu tô aqui dando aula pra vocês e vocês estão tomando conta de Caio. Ai, gente. Não vejo a hora da gente poder se encontrar presencialmente, viu? De começar a fazer evento. Tava pensando hoje, ai, que saudade de fazer um curso da palestra presencial, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa saber que a gente não receberia nenhum ataque se a gente não tivesse ressonância com ele em algum nível. A gente não deixaria que nenhuma energia entrasse se a gente não tivesse nenhuma rachadura. Logo, qual é a coisa mais importante para que eu seja bem sucedida nas minhas limpezas energéticas?
É o autocuidado, gente. É a autoobservação, é olhar pra mim. Antes de eu ensinar vocês como limpar essas energias, porque é simples e é fácil, radiestesia é assim, né? Mas Lari, por que esse é simples e é fácil? Você tem lá o portal Expansão, onde as alunas ficam 6 meses, 1 ano com você, porque o difícil é criar consciência. O desafiador é olhar para o que a gente precisa olhar. Vocês vão ver essa semana, amanhã, tem um meme. Vou fazer um spoiler aqui. A gente vai postar amanhã que tá escrito assim: quando eu descubro que os gráficos fazem tudo por mim. A pessoa toda empolgada, né? É o Chico Buarque, o meme do Chico Buarque. Aí, quando eu descubro que os gráficos fazem tudo por mim, menos a minha parte. Então, a minha parte é justamente essa, é criar consciência, é olhar, é saber que eu preciso fazer a limpeza, mas para que eu não fique o tempo todo tendo que fazer limpeza e me torne totalmente dependente da técnica, totalmente dependente de um gráfico, para eu saber como eu posso me manter bem, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades e saber para onde é que eu olho. Eu preciso saber que eu preciso me cuidar, eu preciso saber que eu preciso deixar minha energia ok, eu preciso saber que não vai adiantar nada eu ficar falando mal do outro o tempo todo e ficar me limpando, porque nesse momento, quando eu olho pro outro, eu abro o campo e qualquer coisa que o outro me enviar vai chegar por ressonância energética. Porque a lei da ressonância, gente, eu falo muito sobre isso no curso de mesa, ela é implacável, implacável. Então, se a gente não atuar nessa mudança da polaridade interna, fica muito difícil mesmo a gente continuar ascensionando, continuar o nosso progresso aqui. E é por isso que a gente precisa ter consciência, é por isso que a gente não pode queimar o arroz com feijão. Então, dito tudo isso, né, vamos lá para os gráficos que a gente vai trabalhar. Como eu tô com o Caio no colo, tem muita gente perguntando, gente, se vai ficar gravado. Olha só, vou propor mais um desafio para vocês, como eu propus na semana que vem, e aí a gente faz uma troca, tá? Vou postar assim que terminar os gráficos, o nome dos gráficos. E aí, eu vou pensar no número de compartilhamentos ali dos gráficos, e aí se tiver, a gente deixa disponibilizado para vocês, tá? Será que isso funciona, gente? Eu vou ter que disponibilizar no YouTube, tá? Então agora eu já vou derrubar a live, tá? Mas eu vou deixar ela salva no YouTube, e aí se der o número lá de compartilhamento, eu disponibilizo a gravação do YouTube por 24 horas, a gente combina. Teve bastante gente que falou que tem dificuldade de vir às 11h11. Gente, apareceu uma atualização aqui no meu celular, mas já voltou. Mas assim, eu vou ver se eu consigo fazer às 19h19, tá? Para os alunos do portal fica gravado sim. A gente vai subir. O portal tá de recesso, né? A gente volta agora semana que vem, aí a gente vai subir todas as lives que a gente... Gente, já vou passar a senha, calma, peraí, vamos pra aula primeiro. Não adianta nada passar a senha pra vocês antes de explicar os gráficos. Então bora. Quando a gente vai falar sobre ataques energéticos, sobre questões que a gente precisa limpar, a gente vai ter todos os tipos de coisa. Então, assim, a gente vai ter inveja, olho gordo, magia, gancho psíquico, ataque energético. É importante você saber qual o que que tá realmente te influenciando, justamente para saber qual gráfico você usar. Então, eu disponibilizei 5 gráficos para vocês lá no PDF, tá? E aí, sobre esses gráficos, tem os 2 primeiros, que vão servir, os 3 primeiros, que vão servir para qualquer tipo de energia. Mas, por exemplo, se você tem algo como uma magia negra, uma coisa muito mais forte, tá? Você vai precisar usar, por exemplo, um anti-magia, tá?
Então, e aí, Lari, como que eu sei qual é o tipo de energia que me influencia? Através da radiestesia. Você vai pegar o seu pêndulo, você vai fazer essa pesquisa. Gente, olha, vocês só leem os comentários das minhas alunas do Portal Expansão. Maravilhosas, eu amo vocês. Então, assim, mas eu procurei aqui disponibilizar gráficos que são bem gerais para vocês, que vão atuar, mas mesmo assim é importante você fazer uma pesquisa, saber qual é o tipo, pelo menos pegar o seu pêndulo e pesquisar. A gente pode fazer uma aula sobre isso, pesquisar qualquer um dos gráficos, tá? Qual é o gráfico que vai ressoar mais com você? Qual é o gráfico que ressoa melhor com o tipo de energia que você precisa limpar? Tô pensando até aqui em fazer um Reels, que eu consigo ensinar isso pra vocês bem rapidinho, tá? Então, assim, eu disponibilizei pra vocês lá no PDF o Yoshua. Gente, Yoshua já falei deles na semana passada pra vocês. Tem gente que fala nome místico, nome de Jesus, enfim. Ele não é um gráfico feito especificamente para radiônica. Na verdade, ele é um gráfico que ele é um símbolo místico, tá? Que foi utilizado, que veio como contribuição para a radiônica, e ele super funciona, ele é super ok. Ele vai ajudar você a lidar e a limpar principalmente com energias assim, inveja, olho gordo, essas limpezas, esses tipos de ataques assim mais comuns, também todos os outros, mas se você quer usar de forma mais específica, é esse tipo de energia. A gente tem o escape, que daí ele vai limpar todo tipo de energia. Ele vai limpar a energia telúrica, todos os tipos de ataques energéticos. Então, assim, tudo isso você consegue limpar com o escape. Gente, eu tô doida pra responder os comentários de vocês. Eu vou terminar e depois eu respondo as perguntas, tá? Eu fico aqui respondendo as perguntas. Gente, Caio, eu falo pra vocês que é um bebezinho. Assim, teve muita gente que me disse, Lara, mas como que você vai fazer? E veio o bebê assim, o bebê pra mãe que tá aqui a serviço, né? Então, assim, veio super alinhado aí com a minha missão. Ele é assim, ele é uma gracinha. É um bebezinho muito, muito tranquilo mesmo. Às vezes ele nem chora, gente. Então, assim, escape. Se você não sabe qual dos gráficos usar para fazer a sua limpeza energética, você vai utilizar o escape, tá? Já vou falar sobre os testemunhos. Você vai utilizar o escape. Escape é o gráfico que você usa, aliás, toda vez que você não sabe qual é o gráfico certo. A gente tem a cruz cósmica, que é um gráfico que ele é a junção do 9 círculos com o gráfico de Luxor. Então, ele também é um gráfico muito poderoso de limpeza e proteção, tá? O trígono é um gráfico mais conhecido como gráfico protetor. O trígono ele é a junção do 9 círculos, que é de proteção. Ele tem um turbilhão, ou seja, ele consegue ir com intensidade mesmo para atuar no nosso inconsciente, para atuar onde ele precisa atuar, tá? E o decágono dentro. Então, ele é um gráfico bem poderoso e eu uso às vezes para limpeza, tá? Então, assim, mas assim, saibam que cruz cósmica e trígono é principalmente aí para proteção. Não tem como a gente falar de limpeza sem a gente falar de proteção. E eu disponibilizei para vocês lá também o anti-magia, que daí é um gráfico mesmo que você vai utilizar para aquelas limpezas mais pesadas. O anti-magia é um gráfico que você precisa nortear, então você precisa achar o norte magnético. Você pode instalar uma bússola no seu celular ou perguntar para o pêndulo, para onde está o norte magnético? E vamos supor que o pêndulo ele indica para cá. Você coloca
a face, o gráfico voltado pro norte magnético. E aí, né, esse gráfico ele amplia. A gente, Caio está roncando. Então, assim, gente, a porta abriu, que tá um vento enorme. Miguelito entrou aqui dentro, olha lá. Agora nós temos bebê e cachorro na live. Que coisa boa, vocês estão vendo ele, ó? Tá aqui, ó. Só que, Miguelito, desça daí, cara. Desça daí. Eu posso com isso, gente. O Quem Sabe Faz ao vivo. Mesmo. Gente, vocês veem que a energia, ela vai atuando, né? Então, assim, para quem travou, inclusive, pode ser o gráfico exatamente que você tá precisando usar. Gente, a senha lá no PDF é frequência, sem tudo minúsculo, sem os acentos, sem nada, tá? Começou a chover aqui, deixa eu cobrir Caio. Quero falar, antes da gente encerrar, rapidinho com vocês sobre os testemunhos. Então, como que eu vou fazer esse testemunho, Lari? Se você sabe de qual tipo de energia que você quer se proteger, você pode fazer um testemunho específico pedindo proteção para aquilo. Tem pessoas que querem se limpar, se proteger de uma determinada pessoa. Você pode fazer isso e direcionar, colocar esse pedido no seu testemunho. Sempre colocando o seu nome completo, a sua data de nascimento e o pedido. Ou num papel, o seu nome completo e sua data de nascimento, no outro papel em cima, junto no mesmo gráfico, o seu pedido. A senha é frequência. Alguém pode escrever para mim a senha, por favor, no chat, gente? E aí, gente, se você não sabe do que é que você precisa se proteger, você pode colocar ali. Ai, Miguelito. Gente, o Miguelito, ele tem problemas, tá? Ele tem problemas, ele precisa de terapia. Ele faz isso quando ele fica bravo com a perna dele. Não tá bravo, gente. Não achem que ele tá rosnando pra mim, não, porque ele não tá. Miguelito, fique bem, meu amor. A gente já vai atender. Olha só. Coloquem no testemunho do pedido, então, proteção ou limpeza contra ataques energéticos em todos os níveis. Esse é um ótimo tipo de testemunho que você pode utilizar, tá? Colocar para fazer essa limpeza em todos os níveis. Gente, gratidão pela presença de vocês. Os gráficos estão lá disponíveis. Aqui começou a chover, eu preciso fechar a casa inteira. Terminamos a live. Lari, Caio, Miguelito causando aqui do lado. Eu vou abrir a caixinha para dúvidas. Eu vi que tem várias dúvidas sobre Catarse, quando usa os gráficos, e pode ter sim. Eu tenho aqui no Instagram mesmo uma live disponível falando sobre os processos de Catarse e como lidar com elas, tá bom? Gratidão pela presença de vocês. Os gráficos estão lá no Telegram. E para eu liberar a live, ó, a gente tem 122 pessoas, mais o pessoal que me segue lá. Eu vou fazer um post agora. Se eu tiver 200 compartilhamentos do post, se todo mundo compartilhando nos stories ou no direct para alguém, eu vou deixar essa live disponível. Daí eu ponho o link lá no Telegram, tá bom? Eu vou abrir agora a caixinha de perguntas e aí eu vou respondendo para vocês no decorrer do dia. Beijo, amo vocês, viu? Até mais!